Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou o Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo, ou até mesmo, quem diria, convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito do filme Hulk, lá do ano de 2008. Mais propriamente dito, o assunto será o porquê o ator Edward Norton abandonou o personagem e não quis mais viver o gigante verde nas telas. Existe sim uma explicação bem meia-boca que ele deu na época, para ele sair meio que por cima, não deixar certas pessoas sem graças, dizendo que ele tinha cá algumas diferenças criativas com o estúdio e, sobretudo, o diretor do filme na época. Mas, na minha sincera opinião, existem teorias que vão muito além disso e outras que estão mais que na cara que nós iremos conversar nesse vídeo de hoje. E por sinal, eu tenho certeza absoluta que o Norton se arrependeu amargamente. Mas antes da gente começar a destrinchar tudo isso, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Puxa vida, meu amigo ou minha amiga, nós estamos quase chegando aí à marca dos 100 mil inscritos e fique sabendo que eu não falo só a respeito de filmes de heróis aqui nesse espaço. E sim, tem outros conteúdos tão interessantes quanto, como por exemplo a nossa série Vídeo Mistério, que o background inclusive está bem aqui atrás de mim. E também falamos sobre a vida dos atores de Hollywood, como nós estamos fazendo no vídeo de hoje, falamos de música, enfim. Eu vou deixar para você descobrir, não custa absolutamente nadinha você se inscrever dessa força. É só clicar nesse botão que está dando sopa aqui embaixo. Também não deixe de ativar a sinetinha de notificações. E claro, eu adoro quando vocês participam em nossos comentários. Bom, pessoal, na verdade, o filme Hulk de 2008, ele vinha debaixo de uma certa desconfiança. Ainda não se falava nada a respeito desse tal MCU que foi criado hoje, primeira, segunda, terceira, 10ª fase da Marvel e por aí vai. Nós tínhamos tido um filme lá no ano de 2003 com o ator Eric Bana, que sobretudo pela questão de finalização da produção, falando mais propriamente dito de CGI, o filme foi massacrado, odiado principalmente pelos fãs. E quando chegou esse Hulk do Edward Norton, nós sabíamos que teríamos o filme do Homem de Ferro ali no meio, aquela coisa toda, mas ninguém pensava que ia ter Vingadores 3 anos depois, enfim, que ia acontecer tudo isso que acabou acontecendo hoje. E, de repente, o filme vem com uma história muito bem construída, com a Liv Tyler fazendo a Beth Ross ali, totalmente fiel aos quadrinhos, o próprio General Ross e a história com um Abominável que também trazia na pele do Tim Holt um personagem que já havia sido criado nas HQs, então quem acompanhava o Hulk se identificou de pronto. Para nós brasileiros, o fato da saga ter início aqui no Brasil, quando o Banner foge para cá para o Rio de Janeiro para trabalhar em uma fábrica de refrigerantes fictícia, bem verdade, também, de certa forma, chama atenção. Mas eu acredito que o Edward Norton, na pele do Bruce Banner, e com essa história, esse roteiro bem pés no chão, para a época, sobretudo, você botava fé no cara. Você olhava e falava assim, olha, tá aí algo que eu estava esperando para ver. Tínhamos tido também aquele seriado que nós sempre comentamos dele aqui, do Luffy Rino, lá e com Bill Bixby, lá da década de 70, de 80, que traz no filme, inclusive, algumas referências, como, por exemplo, a própria musiquinha, né, aquele tema de encerramento, que é bem triste, por sinal, mas eles colocam no filme também. Enfim, o Edward Norton, ele encaixa isso com um roteiro, digamos que não espetacular, mas que encaixa para a época. E no final nós ainda temos o Tony Stark indo lá conversar com o General Ross, numa espécie de um bar ali, e dizer para ele que
que está procurando, de certa forma, o Gigante Verde também, assim como ele, porque ele tem um certo interesse, já fazendo um prelúdio ao que seria os Vingadores mais tarde. Ok, depois passa-se um tempo e nós temos, acho que não foi nem um ano e meio, tem a notícia de que o Edward Norton, não quero mais, não quero viver isso, não quero mais fazer filme de super-heróis, eu tenho minhas diferenças criativas com o estúdio. Quis ser polido e, na minha opinião, não disse absolutamente nada com nada. A grande realidade é que existe cá um certo preconceito, que isso já vem de muito tempo, e isso era maior ainda antigamente, de atores viverem super-heróis no cinema. Isso, na verdade, é algo que existe, até piadinhas entre os atores lá em Hollywood. Então, eu acredito que o Edward Norton deve ter olhado e falado, pô, estão pensando em juntar o meu personagem com o do Robert Downey Jr. aí na frente, pô, mas esse cara aí recentemente teve encrencado, foi preso, perdeu tudo, tá meio queimado no meio do pessoal. E quem que vão ser os atores que eventualmente eles vão contratar para fazer os futuros Vingadores? Não se tinha o projeto ainda, é bem verdade. Antigamente a Paramount era detentora de muitos dos heróis, como o próprio Capitão América na época. Não tinha Disney por detrás disso, o Kevin Feige fazendo tudo o que está sendo feito hoje. E realmente, isso que eu falei para vocês a respeito do Robert Downey Jr. é verdade. O Homem de Ferro, de fato, salvou a vida dele enquanto ator plenamente. Então o Edward Norton deve ter colocado tudo isso na balança e falou assim, aqui, por exemplo, o Hulk. O filme teve um investimento de 150 milhões de dólares, tá? É dinheiro de pinga comparado às produções da Marvel que nós temos nos dias de hoje. Vamos calcular que desses 150 milhões de dólares, o cachê dele deve ter sido em torno de 8, 10 milhões, não deve ter passado muito disso, ou até menos, entendeu? Então, eu vou fazer meus filmes, minhas peças de teatro da vida, e deixa esses caras se virar aí com uma coisa de super-herói. E eis que veio depois, com o primeiro filme dos Vingadores, que consolidou tudo isso, este que eu considero hoje já um subgênero, ou seja, os filmes de heróis. Com investimentos milionários, com febres mundiais, com títulos alavancando a carreira de atores que até então eram mais ou menos desconhecidos do grande público. O próprio Robert Downey Jr., como eu disse ainda há pouco, faz 3 filmes do Homem de Ferro, sobretudo o segundo e o terceiro, ganha uma mega grana, hoje é considerado um ídolo mundial. Ninguém se lembra do Robert Downey Jr., apesar dele ter feito papéis incríveis antes dele ter todas as encrencas que ele teve na vida dele, mas ninguém associa a imagem dele a outros filmes. E ele mesmo tá, entendeu? Cagando e andando se ele vai fazer um filme pro Oscar, se ele não vai, o cara ganhou a grana dele. E o Edward Norton? Hoje, ok, você olha alguns filmes interessantes que ele fez ao longo da carreira dele, como, por exemplo, o próprio Clube da Luta, que é um filme que marcou demais, o Birdman, um filme, inclusive, que concorreu ao Oscar com o Michael Keaton fazendo o personagem principal e a Amanda Seyfried, mas ele não está, talvez esteja rico, mas não está dentro do pacote desses grandes caras. E eu acho que ele, apesar dele falar que não, ele deu uma entrevista em 2014, eu assisti, isso foi num especial que teve a respeito de filmes de heróis, e ele com um sorriso bem amarelo, falando que ele era grato demais a ter interpretado o Hulk, mas que ele continuava afirmando que ele queria fazer a coisa de outro jeito, enfim. Ok. E vamos imaginar também o que era esse jeito que ele queria fazer. Se era numa coisa muito mais infantil e aquém do que se prolongou depois com os filmes de heróis. Vai saber. Não é mesmo? O fato é que eu aposto, meus amigos, que ele se arrependeu. Porque se ele tivesse dado continuidade, o salário, o cachê que ele ganhou só no primeiro filme teria se triplicado ao longo. E sem contar também que não vamos aqui repetir o que eu já falei em outros vídeos,
que o Mark Ruffalo, puta, é um cara que você olha, você não, eu pelo menos eu não boto fé nele como Bruce Banner. E essa encaixadinha que eles tentaram fazer no filme dos Vingadores, a todo momento que ele não era ligado muito assim a acompanhar o dia a dia de cinema. Mas peraí, esse cara aí não é aquele cara do mesmo filme? Quem que é esse cara? Ficava todo mundo meio que procurando, assim, confesso que eu mesmo, na época lá, em 2012, eu falei, puta, ficou esquisito, né? Trocar o ator assim, e os caras ao mesmo tempo querem montar uma saga que acabou sendo montada depois. Enfim. Bom, é isso então, meus amigos. Gostaria também de saber qual é a sua opinião sobre essa desistência do Edward Norton na época em continuar interpretando o Hulk. Será mesmo que a opinião de vocês é como a minha, que ele se arrependeu amargamente por isso? E se ele tivesse continuado como Bruce Banner / Hulk, teria sido de fato muito melhor que o Mark Ruffalo? A opinião fica com vocês aqui nos comentários. Mas antes disso, caso ainda não esteja inscrito, se inscreva a partir de agora. Um grande abraço, meu caro ou minha cara, e até muito breve.